Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Cálculo. Nessa videoaula, iniciamos o estudo de algumas aplicações da integral. A saber, estudaremos o cálculo de áreas. Cálculo de áreas. Seja f contínua no intervalo fechado AB, com f de x maior do que zero no intervalo fechado AB. Para definir a área do conjunto A do plano, limitado pelas retas x igual a A, x igual a B, y igual a zero e pelo gráfico de y igual a f de x, procedemos de modo análogo ao que fizemos para definir o conceito de integral definida. Então, o que nós queremos é calcular a área da região esboçada na figura. Dessa forma, nada mais natural do que definir a área de A por área de A é igual à integral de A até B de f de x dx. Observação: da mesma forma, definimos a área de A no caso em que f é uma função integrável qualquer, com f de x maior do que zero no intervalo fechado AB. Lembre-se que uma função pode ser integrável mesmo que ela tiver um número finito de pontos de descontinuidade. Por isso que a gente está usando aqui função integrável. Exemplo número 1. Calcule a área do conjunto A do plano limitado pelas retas x igual a menos 2, x igual a 2, y igual a zero e pelo gráfico de f de x igual a menos x² mais 4. Nós faremos o esboço desse conjunto no GeoGebra, mas antes disso vamos fazer algumas contas aqui para determinar quem são as raízes dessa função. Veja, se nós tivermos f de x igual a zero, isso é equivalente a escrever menos x² mais 4 igual a zero. Menos x² mais 4 é uma diferença de quadrados, então isso daqui ficará, né? 2 menos x vezes 2 mais x igual a zero. Um produto é igual a zero, C só C, um dos fatores é igual a zero. Então, 2 menos x é igual a zero, ou 2 mais x é igual a zero. Bom, mas isso ocorre se e somente se o x é igual a 2 ou o x é igual a menos 2. Agora que nós temos as raízes, vamos para o GeoGebra ver como que é representado esse conjunto no plano. Então veja, olha, que o nosso problema é calcule a área do conjunto A do plano limitado pelas retas x igual a menos 2. Então, x igual a menos 2 é a retinha vertical que passa pelo menos 2. X igual a 2 é a retinha vertical que passa pelo 2. Então, quando eu digo limitado pelas retas, eu sei já que a minha região estará nessa faixa aqui, né? Entre as duas retas. Por y igual a zero, y igual a zero é o eixo x. Então, eu sei que vai estar ou acima ou abaixo do eixo x. E, finalmente, pelo gráfico de f de x igual a menos x² mais 4. Que nós já vimos, né, que as raízes são menos 2 e 2. O gráfico dessa função é uma parábola, né, porque é uma função do segundo grau. E tem a concavidade para baixo porque o a é negativo. Então, aqui, esse seria o nosso gráfico. Portanto, né, a região limitada pelas duas retas verticais em azul, pelo eixo x que está em laranja, e pelo gráfico da função f que está em vermelho, é essa região aqui. Então, essa região, né, é o que a gente está chamando de A. Então, agora que a gente já sabe a região, sabe que nesse intervalo a função é inteiramente positiva, vamos voltar para lá e vamos calcular essa área. Bem, agora que nós sabemos, né, que essa é a representação do nosso conjunto A, vamos determinar qual é a sua área. Bom, como a minha função f é inteiramente positiva nesse intervalo de menos 2 até 2, então nós sabemos que a área do conjunto A, por definição, ela será igual à integral de menos 2 até 2 da função f, né, que nesse caso é menos x² mais 4 dx. Então,
Veja, né, que uma primitiva para menos x² mais 4 é menos x ao cubo sobre 3 mais 4x. E nós vamos calcular, né, essa primitiva pelo teorema fundamental do cálculo de menos 2 até 2. Isso daqui vai ficar igual. Então, a primeira parte vai ficar menos 2 ao cubo sobre 3 mais 4 vezes 2, menos, calculada no menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao cubo sobre 3 mais 4 vezes menos 2. Então, a primeira parte vai ficar 2 ao cubo é 8, vezes menos 1 dá menos 8 sobre 3, mais 4 vezes 2 é 8, menos a segunda parte vai ficar menos 2 ao cubo é menos 8, com o menos lá fora vai ficar mais 8 sobre 3. 4 vezes menos 2 é menos 8. Distribuindo o sinal, né, nós teremos menos 8 sobre 3 mais 8, menos 8 sobre 3 mais 8. Isso daqui será igual. Tira o mínimo múltiplo comum, né, que é igual a 3. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3 dá 1, vezes menos 8, menos 8. 3 dividido por 1, 3, vezes 8, mais 24. 3 dividido por 3, 1, vezes menos 8, menos 8. 3 dividido por 1, 3, vezes 8, mais 24. Então, isso daqui vai ser igual. 24 com 24, 48. Menos 8, 40. Menos 8, 32 sobre 3. 32 sobre 3, o quê? Bom, unidade de área. A gente não sabe qual unidade que nós estamos trabalhando, né? Então, para cada problema, nós teríamos que ver qual a nossa unidade de medida. Então, poderia ser metros, centímetros, quilômetros. Aqui eu vou deixar 32 sobre 3. Outro exemplo, calcule a área do conjunto A do plano limitado pelas retas x igual a π sobre 2, x igual a 3π sobre 2, y igual a 0 e pelo gráfico de f de x igual a cosseno de x. Vamos para o GeoGebra primeiramente para ver quem é essa região. Bom, então pessoal, nosso problema agora é calcular a área do conjunto A do plano, né, limitado pelas retas x igual a π sobre 2, que é essa retinha vertical, x igual a 3π sobre 2, que é essa outra retinha aqui vertical. Então eu sei, né, que o conjunto que eu quero calcular a área, ele estará dentro dessa faixa. Além disso, pelo eixo x, né, que é o y igual a 0, então vai estar ou para cima ou para baixo do eixo x, e pelo gráfico de f de x igual a cosseno de x. Então aqui, pessoal, vamos construir o gráfico. Eu sei que nós queremos de π sobre 2 até 3π sobre 2, mas vamos construir o gráfico completo só para a gente lembrar como que é esse gráfico. Então lembra, né? Cosseno de 0 é 1. Então vou marcar o ponto 0,1 aqui. O cosseno de π sobre 2 é 0. Então vou marcar esse ponto. O cosseno de π é menos 1. Então eu vou marcar aqui, né? Cosseno de π igual a menos 1. O cosseno de 3π sobre 2, ele vale 0. E o cosseno de 2π vale 1. Então, nessa primeira volta, o gráfico da função cosseno tem esse comportamento. Eu quero a região que está dentro dessa faixa, entre o gráfico e o eixo x. Portanto, o conjunto que eu quero calcular a área é esse conjunto aqui. Então, esse conjunto é o meu conjunto A. Mas acontece que agora a gente tem um problema aqui, porque nós sabemos calcular a área usando a integral se a minha função for positiva. Eu não sei ainda como fazer isso se a função for negativa. Será que eu consigo fazer isso? Vamos tentar usar uma estratégia aqui, que é a seguinte, olha.
Vamos pegar essa função f de x igual a cosseno de x e vamos multiplicá-la por menos 1. Então, se eu pegar a função f de x igual a menos x e multiplicar por menos 1, no intervalo de 0 a 2π, eu vou rebater ela. E aí, como é uma reflexão em torno do eixo x, eu sei que este conjunto limitado pelas retas x igual a π sobre 2, x igual a 3π sobre 2, pelo eixo x e pelo gráfico de menos x, né, que é esse gráfico em azul, eu sei que essa região aqui, olha, que eu vou chamar ela de B, ela tem área igual à da região A. E qual é a vantagem de eu fazer isso? Bom, a vantagem é que agora essa função azul, né, que é menos f de x, ela é positiva. Então eu sei que para calcular a área de B, basta fazer a integral de π sobre 2 até 3π sobre 2. E o valor que encontrar para essa área de B é o mesmo da área de A, porque é só uma reflexão em torno do eixo x. Então vamos voltar e terminar o exercício agora com as contas. Então, voltando ao nosso problema, nós vimos que a área do conjunto A é igual à área do conjunto B. Bom, mas o conjunto B, ele é a região do plano limitada pelas retas x igual a π sobre 2, x igual a 3π sobre 2, pelo eixo x, né, y igual a 0, e pelo gráfico da função menos f de x, que é igual a menos cosseno de x. Então, por definição, essa área vai ser a integral de π sobre 2 até 3π sobre 2 de menos f de x dx. Como o menos 1 é constante, isso aqui é integral de π sobre 2 até 3π sobre 2. Esse sinal de menos eu vou jogar lá fora, né? Então, eu tenho menos a integral de π sobre 2 até 3π sobre 2 de f de x dx. Isso daqui vai ficar igual a menos a integral de π sobre 2 até 3π sobre 2 cosseno de x dx, que vai ficar igual a menos uma primitiva de cosseno de x é seno de x. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, esse valor vai ser a primitiva calculada de π sobre 2 até 3π sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a menos seno de 3π sobre 2 menos o seno de π sobre 2, usando, né, o teorema fundamental do cálculo. Bom, mas isso daqui, então, é igual a menos seno de 3π sobre 2 é menos 1, menos o seno de π sobre 2 é 1, menos 1 é menos 2, vezes menos 1 lá fora. Isso daqui é igual a 2. 2 unidades de área. Aí a unidade de área a gente teria que ver mais informações no problema, né? Se está trabalhando com metros, centímetros, quilômetros, decímetros, o que ele está trabalhando. Tudo bem? A gente vai deixar só o valor numérico 2. Bom, mas uma observação importante que a gente pode fazer desse problema é que, vejam, nessa situação onde a minha função, né, no intervalo que eu queria, ela era negativa, eu não pude calcular diretamente. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei a função por menos 1 para obter essa curva aqui em cima, azul. E aí, a região B tinha a mesma área que a região A. E aí eu podia aplicar diretamente o resultado. O que a gente acabou fazendo de fato aqui foi multiplicar a minha integral por menos 1. Então, isso pode ser generalizado, tá? E é o que a gente vai discutir a seguir. Seja f integrável em AB, com f de x menor do que 0 em AB, para definir a área do conjunto A do plano limitado pelas retas x igual a x igual a b, y igual a 0 e pelo gráfico de y igual a f de x, procedemos de modo análogo ao que fizemos no exemplo 2. Ou seja, né, ao invés de calcular diretamente a integral da função, nós vamos pegar menos a integral, que corresponde a multiplicar a função por menos 1, torná-la positiva, e aí calcular a área da região refletida, né, pelo eixo x. Dessa forma, nós podemos generalizar essa ideia.
Então veja, vamos supor que A seja o conjunto pintado na figura. Definimos a área do conjunto A como sendo a área desse pedaço, que eu sei que é a integral de A até C de f de x dx, porque ali a f é positiva, mais a área deste outro pedaço, que como nesse intervalo a minha função f é negativa, nós vimos na definição anterior, então, que a área desse pedaço é menos a integral de c até d de f de x dx, mais a área desse pedaço. Bom, aqui novamente a f passa a ser positiva, portanto, basta somar, né, a integral de d até b de f de x dx. Uma notação que a gente pode usar para isso é indicar como sendo a integral de a até b do módulo da f de x dx. E aí é uma outra forma de escrever. Pessoal, atenção! Se o A é esse conjunto pintado aqui na figura, então a área de A, como nós vimos anteriormente, é a integral de A até C de f de x dx, menos a integral de C até D de f de x dx, mais a integral de D até B de f de x dx. Assim, quando nós usamos a propriedade de que se o A, B, pegamos uma partição de A até C, depois de C até D, depois de D até B, para reescrever a integral de A a B de f de x dx como sendo a integral de A até C de f de x dx, mais a integral de C a D de f de x dx, mais a integral de D até B de f de x dx, então perceba que escrever isso é a mesma coisa que somar as áreas de todos os conjuntos que estão acima do eixo x. Nesse caso, seria essa primeira parte e essa terceira parte aqui. E depois subtrair a área do que está abaixo. Veja que a área do que está abaixo é menos, né, por definição, é menos a integral de c até d de f de x dx. Aqui nós temos um sinal positivo. Portanto, nós estamos subtraindo aquele valor. Então, nós estamos subtraindo a área do que está abaixo do gráfico. Então, não confundam. Não é a mesma coisa, né? Se eu quero saber a área desse conjunto A, não basta calcular a integral de A até B, porque eu vou estar perdendo alguma coisa, vou estar subtraindo uma área aí, ao invés de estar somando uma área. Então, muito cuidado. Então, com isso, nós encerramos a nossa primeira videoaula de aplicações da integral para o cálculo de áreas. Na próxima videoaula, iremos aprender como calcular a área da região entre dois gráficos. Não percam e até lá!